bem? Suriel Portes aqui. Seja muito bem-vindo para a nossa segunda aula da Semana dos Ganhos Todo Dia. E nessa segunda aula a gente vai continuar o que a gente aprendeu na primeira aula. Ao longo de toda essa semana eu estou te mostrando o passo a passo que você tem que seguir para poder começar do zero no mercado financeiro, com pouco dinheiro e conseguir ter ganhos com consistência. Ganhos que podem chegar a ser, por exemplo, de 100 a 500 reais por dia. E eu não estou tirando esses números da minha cabeça. Esses são os ganhos que os meus alunos têm hoje em média. E hoje já são mais de 60 mil alunos que eu acompanho eles todo santo dia. Então, inclusive, se você quiser ser um desses alunos, eu quero que você comente aqui embaixo. 32.804. Ajuste Day Trade. 9 de 3 de 2021. Isso aí é para quem realmente fez a parada. Ajuste Day Trade. Se você já fez o IRF, as taxas, tudo aí, ó. Aqui, ó, eu esqueci de falar o dia anterior. 13K no dia anterior. 13 mil dia anterior. Na primeira aula da Semana dos Ganhos Rápidos, eu te mostrei que existe uma forma de você operar no mercado financeiro, uma forma de você encontrar oportunidades de entrada e que você não precisa de muita coisa para poder fazer isso. Inclusive, você pode fazer isso pelo teu celular. Se tiver um computador, melhor ainda. Mas pode começar com o teu celular e com pouquíssimo dinheiro. E eu te mostrei uma estratégia que você pode aplicar todo santo dia. O problema é que quando as pessoas estão começando do zero, na maioria das vezes elas estão sozinhas. Elas têm que trilhar uma jornada inteira e não sabem muitas vezes como desviar dos obstáculos, como ultrapassar barreiras, como superar grandes dificuldades no mercado que vão existir, independente de quem seja você. Por isso eu quero te colocar sentado aqui do meu lado e durante todo esse treinamento online aqui gratuito, você vai estar do meu lado, eu vou ser o teu mentor e posteriormente também quero ser o teu mentor se você quiser, beleza? Enquanto isso, é importante que você saiba de uma coisa muito importante. Como a gente está falando aqui sobre ganhos todo dia no mercado, o problema é o seguinte, a maioria das pessoas que estão começando do zero no mercado financeiro, elas até podem aplicar a estratégia que eu ensinei na aula anterior e ter um ganho amanhã de repente, ou talvez na próxima semana e já ver os primeiros resultados. O problema é que a maioria das pessoas encontra um jeito de devolver todos esses ganhos, encontra um jeito de perder, encontra uma forma de não conseguir ganhar consistentemente. E acompanhando todos os 60 mil alunos que estão hoje no meu treinamento fechado e os milhões de pessoas que me acompanham nas redes sociais, no YouTube, que é o maior canal de Day Trade do mundo, tem 1,3 milhões de pessoas lá, meu Instagram tem mais de 1 milhão de pessoas também. Acompanhando as pessoas que estão aprendendo do zero, eu vejo que existe um problema que quase ninguém está atento. E por isso eu quero te explicar isso nessa aula e é exatamente a solução para esse problema que vai fazer você ter consistência. Porque vamos ser sinceros, a maioria das pessoas que começam do zero, elas ganham num dia, devolvem no outro, ou talvez ganham uma bolada e devolvem uma bolada maior ainda. Tem gente que fica no negativo e então fazem jus, né, às estatísticas que dizem que a maioria das pessoas perdem dinheiro. Mas existe um grupo pequeno de pessoas que ganham dinheiro com consistência, que é o que a gente chama, né, dos traders de elite, as pessoas que têm sucesso no mercado. O que será que a gente faz? Quais serão os passos que a gente deu? Quais são as técnicas que a gente aplica? Como que a gente aplica? O que a gente pensa antes de aplicar? Essa é a mentalidade que você tem que ter e é isso que eu vou te mostrar aqui nessa aula. Mas antes de começar com essa aula, eu quero agradecer aos milhares de pessoas que assistiram a aula 1, que estão participando aqui da Semana dos Ganhos Todo Dia. São literalmente mais de 150 mil pessoas que estão inscritas para acessar todas essas aulas. Ontem a gente fez uma mega live. Amanhã a gente vai ter uma outra super live que vai ser muito importante para complementar a tua jornada e os teus estudos aqui na Semana dos Ganhos Todo Dia. E antes de a gente continuar então com essa aula, eu quero mais uma vez rever o nosso cronograma com você. Olha só. Então, olha só, nosso cronograma aqui é muito simples. A gente começou no dia 24 de maio, agora na segunda-feira, com a primeira aula. Eu te mostrei, na verdade, como que você monta uma máquina para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Isso é uma analogia para você entender que na Bolsa de Valores, no mercado financeiro, tem gente que ganha dinheiro quase todo dia. E é isso que você está aprendendo aqui ao longo dessa semana de aulas. Ontem a gente teve uma mega aula ao vivo, milhares de pessoas já assistiram. Você viu a realidade de alunos meus que aplicam o meu método, você viu como que eles ganham dinheiro hoje, você viu que é possível realmente qualquer pessoa iniciante do zero também ter resultados como esses. Hoje você está tendo a segunda aula, onde eu vou te mostrar como ligar a máquina e como começar a fazer isso aqui fluir para você.
Amanhã a gente vai estar ao vivo de novo, às 19 horas. Eu quero te mostrar outros alunos meus para você ver o que eles estão fazendo. Porque uma coisa é eu falar por mim, que já estou há mais de 10 anos no mercado. Outra coisa é você ver uma pessoa que começou semana passada a ter resultados como eu e como os outros alunos também. Amanhã a gente vai estar ao vivo para descobrir como que isso é feito. Na nossa sexta-feira, uma aula muitíssimo importante. Eu vou te mostrar aqui como que você faz para não perder dinheiro no mercado financeiro. E sem isso daqui é quase que impossível que você consiga trilhar um rumo, né, de sucesso na Bolsa de Valores e não consiga ter consistência. Sem isso que é impossível. Então não perde essa aula por nada. Finalzinho de semana, vamos estar ao vivo, como de costume, para a gente completar e complementar os nossos conteúdos. E no dia 31 de maio, o último dia, a reta final da nossa semana dos ganhos do dia, lá você vai começar realmente a ganhar dinheiro e você vai dar um passo muitíssimo importante se você realmente quer fazer disso daqui a profissão para você também se tornar um trader de sucesso, um trader de elite no mercado. Então, essa sequência de aulas aqui, ela te mostra uma coisa que é fundamental. O que você tem que fazer para ganhar dinheiro com consistência no mercado, mesmo que seja iniciante do zero e só com o teu celular. E eu não vou ficar aqui falando que é possível, eu prefiro muito mais te mostrar inúmeros casos de alunos meus que tornaram isso possível para eles também. Então olha só essas pessoas que ganharam dinheiro, que estão ganhando com consistência todo dia na Bolsa de Valores, olha só. E aí, hoje tu ganhou 300 reais? É. Ah, como é que é a sensação de ganhar dinheiro? Rapaz, é bom, né? Ajuda bastante, né? Cheguei a 5 mil e depois caí para 4 mil e parei. Graças a Deus e a você. Muito obrigado, cara. Consegui pegar lá 450 pila. Fazer 134 reais, aí fiquei feliz demais. Caraca, 88 pila, boa! Ganhei hoje 239 pilas. Então olha só, no mercado financeiro, principalmente na área de day trade, você vai lá, vai abrir a conta na corretora que eu já te indiquei na primeira aula, vai instalar a plataforma que eu te indiquei também na primeira aula, vai aplicar a estratégia que eu te ensinei na primeira aula e pode ser que você comece, sei lá, nessa próxima segunda-feira, agora é dia 31 de maio, e você chegue lá e você ganhe dinheiro no mercado, que você aplique a técnica e ganhe dinheiro. Aí pode ser que na terça-feira, dia 1º de junho, você também ganhe dinheiro. Isso é comunsíssimo de acontecer, é muito simples, só aplicar o que eu te ensinei. Só que pode ser que na quarta-feira, dia 2 de maio, você perca dinheiro. Quinta-feira, pode ser que no dia 3, no caso de junho, né, você também perca. Aí pode ser que na sexta-feira que vem, você ganhe. Pode ser que na segunda-feira seguinte você perca. E aí você pensa, cacete, o negócio não funciona. Eu não estou tendo consistência, eu estou me sentindo inseguro. Eu estou aplicando, eu ganho hoje, mas será que amanhã eu vou ganhar de novo? Pode ser que eu perca o que eu ganhei hoje. Fiquei nessa 0 a 0 aí, e muitas vezes até mesmo negativo. E para te falar a verdade, essa é a realidade de quase todo mundo no mercado. Mas a culpa não é deles. A culpa, na verdade, é que eles não tiveram uma coisa importantíssima na jornada deles. Teve muita gente que desistiu antes de começar a ter sequência de ganhos. Antes de começar a ter aquilo que é o sonho e o desejo de todo trader de elite e todo trader de sucesso. Que é o sonho e desejo de todo trader que ainda não é um trader de elite, que é a consistência. Porque quando você se torna um trader de elite, você entra para a elite do mercado financeiro, você é um cara consistente. E consistência é você ganhar consistentemente. Só que a realidade da maioria das pessoas é ganha num dia, perde no outro. Ganha no dia seguinte, perde no outro. Perde no outro. Aí ganha, aí perde, ganha e perde. Fecha o mesmo negativo, o mesmo positivo. E fica nessa de nunca ter consistência e nunca ver o negócio realmente funcionar. Então, como que resolve isso? Existem duas coisas que você tem que fazer. E é importante que você que está começando agora do zero, que você já faça isso. Porque isso vai te salvar e vai acelerar o teu crescimento rumo à elite do mercado financeiro, rumo ao teu objetivo, que é ganhar dinheiro nesse negócio. Tá? Sem esses dois itens é fundamental. É quase que impossível que você ganhe. Inclusive foram esses itens que esse meu aluno aqui aplicou, você vai ver ele rapidinho aqui. Olha só.
primeira coisa aqui que é fundamental que você saiba é o seguinte, eu vou ser bem sucinto, direto e objetivo com você. Você não é Deus. Então, para de querer ser perfeito. No mercado financeiro existe uma frase que é fundamental, que é o seguinte: você não está aqui para ser perfeito. E se alguém fala que você vai ter 100% de acerto nas suas operações, nos seus investimentos, a pessoa está mentindo para você. A realidade é que você está aqui para ser lucrativo. Esse é o único objetivo. O problema é que as pessoas, elas querem acertar sempre, querem ser sempre perfeitas e elas não entendem a dinâmica do mercado financeiro. O mercado financeiro não é um único dia isolado, é uma sequência que façam que no final disso você seja lucrativo. É a grande média. Tá? Então, por exemplo, o pregão a gente tem 22 dias, né? 22 dias no mês. Você pode perder alguns deles, não tem problema algum. Só que nas vezes que você perder, que sejam prejuízos controlados. E nas vezes que você ganhar, sejam lucros grandes. Então, esses lucros grandes fazem com que as tuas perdas pequenas sejam indiferentes, porque em uma hora ou outra você vai errar. Vai ter alguma hora que o gap não vai fechar, vai ter alguma hora que o mercado não vai respeitar a estratégia, porque nem sempre é 100%. E tudo bem, isso não é isso que você está procurando aqui, porque não existe perfeição, existe lucratividade e probabilidade. Então, quando você aplica essa mentalidade nas suas operações, você começa a ver que o negócio começa a ficar um pouco mais leve, porque trade, quando a gente está começando do zero, parece que é algo muito pesado, que é difícil, complicado, e a gente vai ficando ansioso e tenso na hora de fazer as operações, com medo de perder dinheiro. Só que, e se eu te falasse que perder dinheiro não faz você perder dinheiro? Se você tomar um loss aqui ou você tomar um prejuízo ali, isso não faz com que você seja fracassado ou que você não seja um trader de sucesso. Muito pelo contrário. Eu, por exemplo, tem vezes que eu perco. Olha só um resultado negativo que eu tive aqui. O importante é que quando você acerta, que o teu acerto seja muito superior ao teu prejuízo. Então, olha só, eu ganhando dinheiro aqui. Então, não tem problema você errar ou acertar. O que importa é, na média, que os teus acertos sejam maiores do que os teus prejuízos. Então, você não está aqui para ser perfeito. Você está aqui para ser lucrativo. Essa que é a essência de um mercado, essa é a essência de uma pessoa que tem sucesso no mercado e que é um trader de elite e vive de bolsa de valores. Dito isso, é importante que você comece a lidar com dois fatores que são fundamentais que você lide logo no teu início, que é a ansiedade e o medo. Então, muitas vezes o iniciante, ele até sabe o que fazer e como fazer, mas na hora que ele vai fazer, ele sente medo e ansiedade. Então, o trader iniciante, quando ele começa a fazer as primeiras operações, ele sente muito medo de perder dinheiro e ansiedade na hora que ele está fazendo as operações. E você tem que resolver isso, porque esse é o mal da maioria das pessoas que estão iniciando do zero. Quando eu abro uma live no Instagram, por exemplo, ou quando eu abro uma live aqui no YouTube, o que eu mais vejo são as pessoas que perdem dinheiro não porque elas não têm uma estratégia lucrativa, mas porque elas deixam o medo e a ansiedade dominar elas na hora que elas têm que decidir. O que me travava muito era a falta de confiança no que eu estava vendo, porque eu estava vendo certo, mas eu hesitava. Aí passava o movimento, aí chegava lá na frente, eu falava, agora eu vou, mas já tinha ido tudo. E agora que eu estou conseguindo virar essa chave, estou vendo assim acontecer, e eu falo, tem que ir. Começou a voltar, eu relaxo, mano, é só um pullback. Hoje foi essa subida mesmo, a segunda subida. Nossa, eu ficava olhando assim, ele descia, eu falava, calma, relaxa, ele vai fazer um pullback e vai continuar subindo. E foi batata, só ter calma aí, paciência e é sucesso. Então, é importante que você entenda que não tem problema você ter medo ou ansiedade. O que importa é que você tem que aplicar as coisas à risca e aí sim você vai ter o teu resultado. De modo geral, existe uma coisa que eu gosto muito de aplicar e ensinar para todo mundo que me acompanha, que é blindagem de trade.
Blindagem de trade é o que faz você não perder dinheiro. Porque quando a gente começa a pensar, por exemplo, em medo, o medo é o quê? O medo de perder dinheiro, né? A ansiedade é o quê? A ansiedade é de a gente ficar com receio de que a perda vai acontecer, de que o prejuízo vai acontecer, mesmo que ele nem tenha acontecido. E o medo é a mesma coisa. Você sente medo muitas vezes de coisas que nem vão realmente acontecer na tua vida e você nem vai ter aquilo como experiência. Então isso aqui tudo é ilusão. Só que isso daqui é um fato. Existem estratégias de blindagem de trade que tornam literalmente impossível que você perca dinheiro. Impossível. Se você aplicar isso aqui, não tem como você perder dinheiro. Eu vou te explicar isso aqui na terceira aula aqui da Semana dos Ganhos Todo Dia, na aula de sexta-feira. Voltando para a aula de hoje, então. Nosso foco hoje é consistência. O que é consistência? As pessoas elas confundem consistência com nunca perder. Então, quando o iniciante está começando do zero no mercado financeiro, aplicando uma estratégia, se eu te falar, por exemplo, que você ganha dinheiro num dia, perde no outro, ganha num dia, perde no outro, ganha num dia e perde no outro, ou seja, você faz um trade certo ou errado, um certo ou errado. Para a maioria das pessoas, isso daqui vai ser a falta de consistência, né? Para muitas pessoas, isso daqui vai ser, eu não estou no caminho certo, eu estou errando um dia, acertando no outro, acertando num, errando no outro, e assim vai. Em média, isso aqui vai ser 50% de acerto e 50% de erro. E muitas pessoas ficam desesperadas com isso, porque elas querem acertar mais do que elas erram. E no final das contas, isso daqui, a porcentagem de acerto, não é o que realmente faz você ser lucrativo. Lembra, nosso objetivo aqui é ser lucrativo, é ganhar dinheiro. Você pode até mesmo acertar apenas 40% das vezes e errar 60% e ainda ser lucrativo, como eu vou te mostrar na aula seguinte, na terceira aula de sexta-feira. Então, o nosso foco aqui é como transformar isso daqui em consistência, como que você consegue ser consistente aplicando as estratégias que eu quero te ensinar. Então, vamos lá. Te mostrei na primeira aula sobre gap. O mercado ele abre todo santo dia em gap, ou em gap de alta ou em gap de baixa. Se ele abre num gap de alta, ele cai. Se ele abre num gap de baixa, ele sobe. Essa é a regra do mercado. Claro que existem algumas exceções que eu ainda vou te explicar aqui ao longo do tempo da nossa Semana dos Ganhos Todo Dia. Mas a essência é essa. Todo dia acontece praticamente a mesma coisa. Como que você vai se tornar um trader consistente? Parando de focar em estratégias e começando a focar naquilo que a gente realmente opera. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está olhando para um gráfico, a gente não está vendo uma coisa qualquer aqui. Isso daqui é a representação de uma coisa muito importante no mercado. A decisão. A decisão de quem? Da maioria das pessoas. Você já ouviu aquela expressão nadar contra a maré ou nadar contra a correnteza? É tipo você ir contra um fluxo maior, que você tem que se desgastar muito e muitas vezes nem vai conseguir avançar. No mercado, o teu único objetivo vai ser comprar ou vender, né? Comprar se o mercado for para cima e vender se o mercado for para baixo. Essa é a parte mais lógica de tudo. Só que o que faz o mercado ir para cima ou para baixo? A decisão da maioria das pessoas. O gráfico é a representação da decisão da maioria das pessoas. Então, na realidade, o que a gente realmente está operando não é um gráfico, e sim pessoas. A decisão dessas pessoas. Então, o nosso trabalho principal e talvez o único trabalho como um trader de sucesso, um trader de elite, uma pessoa que quer ganhar dinheiro com a Bolsa de Valores, é começar a entender quais são os padrões comportamentais. Que as pessoas têm todo santo dia e como que elas imprimem isso no mercado.
Tá? Então, pensa comigo. As pessoas têm hábitos, né? E esses hábitos, o que são? São repetições, são coisas que as pessoas fazem todo santo dia. Isso é um hábito. Já que o mercado financeiro ele sobe e desce de acordo com a decisão da maioria das pessoas, então isso daqui é o que a maioria das pessoas está decidindo. Já que as pessoas têm hábitos, então elas costumam sempre decidir as mesmas coisas. É por isso que todo dia o mercado abre em gap. É um hábito do mercado. Só que assim como o gap, existem diversas outras coisas que acontecem todo dia também, que são outros hábitos do mercado, outros padrões. O gap é um padrão. Existem diversos outros que você pode aplicar e ganhar dinheiro também. Tem padrões, por exemplo, que acontecem toda a primeira sexta-feira de todos os meses. Tem padrões que acontecem toda quinta-feira. Tem padrões que acontecem toda segunda-feira. Tem padrões que se repetem todo santo dia. Quando você começa, então, a entender e a antecipar quais são esses padrões, você consegue, então, entender e descobrir para que lado que o mercado vai. Porque já que o mercado vai subir se a maioria das pessoas tomar uma decisão X, que nesse caso é comprar, se a maioria das pessoas compram, o mercado vai subir. Se a maioria das pessoas vendem, o mercado vai cair. Então, se a gente vai fazer uma compra, é porque a gente está acreditando que todo mundo vai comprar para o mercado subir. Se a gente for vender o ativo, é porque a gente está acreditando que a maioria das pessoas vão vender e com isso o mercado vai cair. Então, como que a gente antecipa essas decisões das pessoas? Olhando a decisão delas através do gráfico. No final das contas, o que eu quero te falar aqui é o seguinte: a gente não opera um gráfico. O gráfico é simplesmente a representação daquilo que a gente realmente está operando, que são as pessoas, os padrões comportamentais das pessoas, as emoções das pessoas. Então, você que quer ser um trader de sucesso, você quer ganhar dinheiro no mercado, você tem que ser um observador e se distanciar daquilo. Você tem que ser o operador da máquina. O cara que vai estar lá ligando na tomada, apertando o botão, e não quem vai estar sendo imprimido. Você então tem que estar de fora, ter uma perspectiva externa para ver o que está acontecendo e poder antecipar as coisas. E como que você faz isso? Entendendo sobre quais são os principais padrões. Eu te expliquei na primeira aula um padrão que é importantíssimo, que é o gap, que ele se repete todo dia nos ativos aqui do Brasil. Eu tenho mais alguns padrões para te mostrar, que eu vou te mostrar ainda nas próximas aulas, mas continuando aqui então sobre consistência. Consistência nada tem a ver com você ganhar sempre. Consistência tem a ver com você ser lucrativo e você, nas vezes que você ganhar mais do que nas vezes que você perder. Você pode ter inúmeros trades no prejuízo, mas se um trade for lucrativo o suficiente para bancar todos os prejuízos e ainda deixar você no lucro, você é uma pessoa consistente. Porque consistência está ligado à lucratividade. Existe uma outra coisa muito importante com relação à consistência que poucas pessoas sabem e poucas pessoas aplicam, que é o seguinte: entender o que realmente significa a palavra consistência no mercado financeiro. Tem gente que está atrelando então consistência ao resultado, sendo que na verdade consistência você tem que ter na aplicação. Por exemplo, a estratégia que eu te mostrei na aula 1 sobre gaps, ela acontece quase que 90% das vezes. Então vamos dizer aqui que 90% das vezes o mercado abre em gap e aí você vai poder operar do jeito que eu te mostrei na primeira aula, tá? Então isso significa que a cada 100 trades, 90 deles vão dar certo. 90 deles vão te dar lucro e 10 vão te dar prejuízo. Correto? Digamos que você vai aplicar a estratégia do gap então, só que os teus 3 primeiros trades foram trades de prejuízo. E aí você vai pensar, puta, essa estratégia não funciona. Só que na verdade você está só aqui nesse primeiro range, nessa primeira parte do prejuízo. Logo, você já ia entrar na parte do lucro e começar a ver o resultado aparecer para você. Então, o que eu quero dizer aqui? Tem vezes que a gente desiste antes de ver o resultado. Mesmo que a gente tenha uma estratégia que é lucrativa, porque ela tem uma alta assertividade, se a gente vê qualquer resultado negativo aplicando aquela estratégia, que vai acontecer, porque nenhuma estratégia é 100%,
Mesmo a estratégia que é 99% de acerto, uma vez você vai errar. Só que se você começa a aplicar ela e logo no teu primeiro você acerta, você erra esse um trade, você já fala que não é uma estratégia lucrativa e você ia deixar de ganhar dinheiro nas outras 99 vezes. Então, consistência está muito mais ligado à tua aplicação de uma estratégia que é estatisticamente lucrativa do que no resultado em si, porque o resultado é a última coisa da etapa. Então, continuando o nossa linha de raciocínio aqui, existem 3 etapas para a gente ganhar dinheiro no mercado financeiro. 3 etapas. A última etapa é o dinheiro, no caso é o resultado. A última etapa é o dinheiro. Só que as pessoas olham só para lá. Só querem olhar para lá, só querem saber do dinheiro. Sendo que é a última coisa. Existem 2 coisas que você tem que fazer antes e que se você não fizer elas antes, vai ser impossível que você ganhe. É causa e efeito. O resultado é o efeito de uma causa maior. Só que as pessoas tentam mudar o efeito trabalhando e olhando para o efeito, sem mudar a raiz das coisas. Então, existem 2 etapas antes do resultado, que é a seguinte. A primeira etapa é a análise. Você vai estar analisando o gráfico, analisando os padrões comportamentais que eu acabei de explicar. Você vai estar analisando os padrões comportamentais, analisando a estratégia como um observador. E aí, quando você notar uma coisa, notar um padrão, notar alguma coisa que vai acontecer, aí você vai tomar uma decisão. E só então, após essa decisão, que você vai ter o teu resultado. É impossível você mudar o resultado de um negativo para um positivo se você analisa do mesmo jeito, você não está aplicando uma estratégia lucrativa e se você está decidindo do jeito errado. Então, basicamente, isso daqui é estratégia e isso daqui é realmente a tua ação, a tua aplicação. Só quando você tiver esses 2 resolvidos que o teu resultado vai mudar. Então as pessoas falam de consistência e elas falam só sobre o resultado. Elas só querem só mudar isso daqui. Mas elas esquecem que primeiro você tem que ter uma estratégia lucrativa e realmente ter consistência de aplicação dessa estratégia para ver o resultado aparecer no médio e longo prazo. Só que o problema é que a gente fala de day trade, né? Day trade você vai ter resultado todo santo dia. Então, a dica final aqui para você é a seguinte. Apesar de a gente ser day trader, a gente sempre tem a visão de longo prazo, porque a gente não vai fazer isso daqui num final de semana. Se a gente fosse fazer isso daqui só num final de semana, aí sim você ia ter que se preocupar com o resultado dele ser lucrativo o mais rápido possível. Mas como a gente está aqui falando de viver desse negócio, afinal de contas, você ia gostar de viver ganhando de 100 a 500 reais por dia, porque é isso que você vai fazer se você aplicar tudo que eu tenho para te ensinar até o final da semana dos ganhos todo dia. Tá legal para você de 100 a 500 reais por dia? Isso na média vai dar de 2 mil até 10 mil reais por mês. Isso é uma visão de médio e longo prazo, mas a gente vai ter micro resultados todo santo dia. E você não deve se apegar aos resultados negativos porque você não está aqui para ser perfeito. Você está aqui para ser lucrativo nessa tua jornada, nessa nova profissão que você está desenvolvendo aqui, que inclusive é uma das 10 mais promissoras e mais abrangentes que mais estão crescendo hoje no Brasil. Então, o nosso foco aqui dessa aula foi o seguinte. Na aula anterior, a gente falou sobre uma estratégia. Aqui a gente falou sobre consistência, porque não adianta você aplicar aquilo uma vez, não dar certo e você desistir. Consistência é você aplicar a mesma estratégia várias vezes, porque essa estratégia que eu te ensinei na primeira aula, ela é consistente. Então, consistência é você não só lucrar num dia e perder no outro, mas você, no longo prazo, ser mais lucrativo do que perdedor. E esse é o grande mal da maioria das pessoas. Elas ganham num dia e devolvem tudo no dia seguinte. Na próxima aula, na sexta-feira, a gente vai estar falando sobre como que você pode se blindar e deixar ainda mais fácil para que você consiga ganhar dinheiro no mercado. Quando você deixa tudo ainda mais fácil, fica mais leve, você começa a pegar o jeito mais rápido e aí você consegue fazer até outras coisas para escalar os teus ganhos. Você deve saber, por exemplo, que eu tenho uma mentoria fechada, a mentoria Trader de Elite. Lá na mentoria Trader de Elite, os alunos que estão lá, eles ganham de 1.000 a 5.000 reais por dia. Só que antes deles ganharem isso, eles tiveram que iniciar de um ponto de partida, né? Começaram ganhando de 100 a 500, e é isso que eu estou te mostrando aqui.
Vai chegar uma hora que você vai querer escalar os teus ganhos. E lá na aula, na terceira aula de sexta-feira, eu quero te mostrar quais são esses passos que você tem que dar para se blindar, para se proteger contra perdas e depois poder ficar mais sossegado para pensar em escalar os teus ganhos e crescer no mercado financeiro. Beleza? Então olha só, você já está percebendo então que existem muitas coisas que você tem que fazer para poder ganhar dinheiro com consistência no mercado financeiro, que não depende só de uma estratégia, de uma técnica. E ao longo de toda essa semana, você está aqui do meu lado. Só que existe, obviamente, uma forma de eu estar mais próximo de você e estar todo o dia com você. Porque, afinal de contas, a nossa Semana dos Ganhos Todo Dia vai finalizar agora no dia 31 de maio. E depois? Se você quiser, você pode continuar junto com a gente dentro de um treinamento fechado que você vai saber mais para frente como realizar a tua inscrição. Mas por hora, isso daqui já te ajuda a dar os teus primeiros passos. Mas se você quiser realmente depois ter todo o meu apoio e da minha equipe por trás, isso vai te ajudar bastante também a oficialmente realizar o teu objetivo aqui no mercado. Nesse momento, eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou dessa aula. Se você não assistiu a primeira aula e nem a live de ontem, eu vou deixar aqui embaixo os links também na descrição desse vídeo para que você possa clicar e assistir. Amanhã eu vou estar ao vivo de novo aqui no meu canal no YouTube, nesse mesmo horário, às 19 horas. O link dessa aula ao vivo também está descrito aqui abaixo na descrição desse vídeo. É importantíssimo que você participe de todas as aulas para que você não deixe nenhum conteúdo para trás. Por isso, clica nos links aqui de baixo e eu te vejo amanhã ao vivo às 19 horas. Valeu! Hoje o índice fez isso daí, né? Abriu no suporte, eu comprei no momento lá que abriu no 115.700. Fiz hoje R$1.500. Prazer, cara. Parabéns. E no mês eu acho que eu fiz uns R$20 mil esse mês. Acho que eu tô uns 6 meses consistente, Forex, ganhando tipo 15 mil a 20 mil reais por dia. 6 meses consistente, assim. E hoje apliquei na abertura no dólar e consegui fazer 860. Em um mês, pulei de R$100 para 3.840. Ontem fiz 5K, mandando hoje para ele de novo 5K e todo dia tá indo. Eu só tenho a agradecer. Se não fosse ele, eu não seria o que eu sou hoje, um trade de elite.